dia, bem-vindo ao Estilo e Saúde. Para quem tem orelhas de abano, nada mais desagradável do que receber apelidos ou ouvir piadinhas de mau gosto. O problema atinge 5% da população mundial. Embora simplesmente estético, ele causa desequilíbrio na harmonia do rosto. Para crianças e jovens, isso pode ser um grande tormento. No Estilo e Saúde de hoje, eu recebo Alan Landecker, membro titular e especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e autor do livro Cirurgia Plástica, Manual do Paciente. Ele nos fala sobre a otoplastia, procedimento que promete corrigir as orelhas proeminentes. Mas antes da nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem? Boca e nariz perfeitos, corpo desenhado, zero de gordura. Um padrão de beleza cada vez mais exigente e distante da realidade. Seja nas passarelas ou na televisão. Elas, as beldades, viraram um modelo a ser seguido. Influenciam mulheres de todas as idades. Inclusive, uma legião de garotas insatisfeitas com a própria imagem. Eu não queria silicone. Eu tenho vontade de fazer a orelha. Por quê? Que eu acho ela meio pra frente, assim. Nem todo mundo se contenta com o que vê no espelho. Alguns encontram a solução para as imperfeições na cirurgia estética. Mas o que chama a atenção é que gente cada vez mais jovem tem ido em busca de mudanças. Os adolescentes já representam 15% de todas as plásticas realizadas no Brasil. Daiane tem 18 anos e sempre foi vaidosa. Ela não teve receio de encarar o bisturi mais de uma vez para modificar uma parte do rosto que a incomodava demais, o nariz. Meu nariz era diferente, desproporcional ao meu rosto. Eu não gostava. Eu me sentia muito mal com o meu antigo nariz. Você achava seu nariz feio? Muito, não só eu, todo mundo, né? Pra tirar foto eu não tirava, assim, tinha que, sei lá, fazer uma pose mais escondida. A primeira cirurgia de Daiane foi presente de aniversário da mãe. Desde pequenininha eu queria fazer. Só que aí ela falou assim, não, quando você estiver maiorzinha a gente vai fazer. Pequenininha há quantos anos? Desde os 8 anos. Dos 8 aos 16 anos, uma longa espera e uma nova insatisfação. Mas você não ficou muito feliz com a primeira não, né? Não, não fiquei. Tinha que fazer a segunda. O que deu errado na primeira? Bem, eu não sei se foi descuido, né, da minha médica, mas eu acho que ela deixou um pouquinho aqui, um pouquinho maior do que o outro lado. Tinha uma diferença, então, e não ficou do jeito que eu queria. Tinha que arrebitar mais o nariz. Aí eu tive que fazer a segunda. Daiane continua a busca pelo nariz perfeito. Depois da primeira, da segunda, a garota se prepara para a terceira cirurgia plástica. Eu quero arrebitar mais. Eu acho que só isso, arrebitar mais, né? Como é o nariz perfeito para você? Ai, não tenho nariz perfeito, eu tô tentando chegar lá, né? As correções mais procuradas pelos jovens são cirurgia de nariz, redução de mamas, colocação de prótese de silicone, lipoaspiração e correção da orelha de abano. Mas é preciso atingir a idade certa antes de entrar no bisturi. No caso da mama, em adolescente, o nariz, em média, por exemplo, na mama, que gira em torno de 17 e 18 anos, o nariz, a partir dos 16 anos, mais ou menos 17 anos, desde que esteja completado o desenvolvimento, pode ser realizado. A lipoaspiração, que é a cirurgia mais procurada, essa sim tem que ter muito cuidado, porque nem sempre a mulher completou, ou o adolescente completou a sua forma de distribuição de gordura no corpo. Doutora Alan, muito bem-vinda ao Estilo e Saúde. Então, é um prazer estar aqui com vocês, Tatiana. Prazer é nosso. Doutora Alan, o senhor também tem recebido cada vez mais jovens, mais adolescentes no consultório? Com certeza. Com certeza. Tem, assim, a procura pela cirurgia plástica aumentou. Do que especificamente? Principalmente nariz, né? Alguns procurando cirurgia de orelha.
prótese, implantes de mama, né, que a gente chama, às vezes lipoaspiração, mas as mais comuns são realmente essas que eu comentei. E esse paciente exige algum cuidado especial? Porque normalmente o adolescente quer ser perfeito, né? Quer ser igual a atriz de cinema, né? Exige porque justamente existe uma idealização de algumas pessoas do cinema, né? Então você tem que tomar muito cuidado no manejo psicológico dessas pacientes. Então, o principal é uma investigação muito profunda sobre o estado psicológico da paciente. O cirurgião deve perguntar, se perguntar ao conversar com a paciente, se essa paciente vai ter a maturidade psicológica para encarar ou aceitar a mudança que a cirurgia vai gerar, né? Especialmente em relação às expectativas, se as expectativas são realistas. Isso é fundamental, né? Porque não é só uma questão estética, né? A cirurgia plástica vai realmente mexer com a cabeça da pessoa, isso, né? Então, o cirurgião plástico, na verdade, é um psicólogo com bisturi nas mãos, né? Então, isso vale, na verdade, para qualquer faixa etária. Mas na adolescência a gente deve tomar um especial cuidado com isso, porque a sua cirurgia vai mudar a vida da paciente por mais 60, 70, às vezes 80 anos. Pois é, e hoje a gente vai falar de uma cirurgia que também muda a vida das pessoas, né? E pessoas que sofrem durante muitos anos, talvez, com essa questão das brincadeiras. A gente sabe que criança é super cruel, né? Adora inventar uns nomes, que é a orelha de abano, né? O que causa a orelha de abano, pra gente começar a entender esse assunto? Então, as orelhas em abano é assim, durante o desenvolvimento embriológico, ou seja, do bebê, do feto dentro do útero da mulher, as cartilagens vão se moldando à medida que o feto vai amadurecendo, vai ficando mais velho dentro da barriga. Então, a orelha em abano ela é causada por uma interrupção nesse processo de moldagem das cartilagens. Quer dizer, a cartilagem não ficou completamente, digamos, não foi até o lugar que ela deveria ir. Ela não se moldou, quer dizer, é como se um artista esculpisse uma obra e não foi até o fim. Parou. E tem algum motivo específico? Já se sabe? Quer dizer, a medicina sabe por que esse processo é interrompido? Então, a gente acredita que pelo menos metade desses casos seja causado por realmente uma herança genética dos pais. Quer dizer, pai ou mãe que tem o problema, né, e que vai passar para o filho. Um fator genético. As crianças, quando a pessoa vai ter orelha em abano, né, ela já nasce com o problema? Ou isso pode se desenvolver ou aumentar, ficar ainda mais proeminente? Normalmente, essas crianças já nascem com o problema. E é aí que o médico deve agir rápido. Porque a quantidade de estrógeno circulante no sangue do bebê nas primeiras 72 horas é alta, por transferência, né, da mãe. Materna. Então, nesse período de 72 horas, as cartilagens ainda são moldáveis. Então, por exemplo, se a criança nascer com orelha em abano, né, ou orelhas proeminentes, se você esparadrapar ou fizer uma moldagem, né, colocar a orelha na posição desejada e fixá-la, é possível, né, que esse estrógeno circulante, que você consiga resolver o problema sem a necessidade de uma cirurgia futura. Olha, então se o problema for diagnosticado nos primeiros dias, quer dizer, com recém-nascido mesmo, né? Isso já pode ser revertido. Pode ser tratado. Isso já com um especialista, eu imagino, não é a mãe ou o pai que podem colocar um esparadrapo, né? Qualquer procedimento médico deve ser realizado com um profissional devidamente habilitado. E aí, isso vai evitar daqui uns anos, talvez, os problemas e a necessidade da cirurgia. Exato. O grande problema não é uma doença, mas das orelhas em abano, é a repercussão que elas vão causar na autoestima da criança. Então, a ideia é evitar de todas as formas que aquelas primeiras experiências de vida sejam traumáticas e possam gerar problemas que essa pessoa vai carregar para o resto da vida. E a partir de que idade? Então, se os pais não tiveram essa rapidez, né, de raciocínio e não fizeram esse procedimento no recém-nascido, a partir de quantos anos a criança pode se submeter a uma cirurgia? Então, assim, o clássico, né, na literatura era realizar essa cirurgia por volta dos, talvez, 4 a 6 anos, né? 4 a 6, tá. Então, hoje, a gente está realizando essa cirurgia um pouco mais cedo, até, às vezes, então, por volta dos 4 anos. Porque a gente sabe que, ao redor dos 4 anos, 90% da orelha já está desenvolvido, o tamanho da orelha, enfim, a orelha já, 90% está desenvolvida, já atingiu 90% do tamanho que ela vai ter quando a pessoa for adulta. Tá. Então, qual que é a ideia? Realizar essa cirurgia antes que a criança esteja exposta à escola, a um convívio social mais intenso que ela possa lembrar.
Então, quer dizer, ela já vai entrar na escola ou no convívio social com a orelha correta. Então, você vai minimizar o número e a intensidade dessas experiências que poderiam ser traumáticas, né? Por exemplo, colegas xingando, colegas inventando nomes. Apelidos, exatamente. Né? E com essa idade, aos 4 anos, a criança já percebe o problema? Quer dizer, isso já incomoda ou são os pais que têm que dar essa orientação e fazer esse procedimento? Mais em relação aos pais. Porque, assim, né? Eu não sei se... Eu não consigo lembrar de coisas que aconteceram comigo antes dos... talvez 5, 6 anos de idade. Talvez se o pai pergunta, né? Você gosta da sua orelha? O que você acha? Né? Quer dizer, tem que ter uma conversa ali com a criança, claro. Exato, né? mas em geral, você vai agir num momento que ela nem vai lembrar que ela tinha orelhas em abano. Para já evitar o trauma, exatamente. Né? Evitar o problema. Com 5, 6 anos já pode haver algum tipo de memória. Então a gente procura agir da forma mais precoce possível, dentro do que é correto cientificamente, né? Com 4 anos. Para que a criança já entre na sua vida social e que ela vai poder lembrar sem traumas. No próximo bloco eu quero que a gente acompanhe alguns passos da cirurgia, que eu sei que a gente tem algumas ilustrações aqui para explicar exatamente como é que ela é feita, tá bom? Ok. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta e hoje eu recebo Alan Landecker, membro titular e especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele nos fala sobre a otoplastia, cirurgia que promete corrigir as orelhas de abano. A gente tem algumas imagens aqui, né, doutor Alan, de antes e depois, para a gente explicar como é que é esse procedimento. Essa é a imagem clássica do que é a orelha de abano? Exatamente. O que a gente... Podem ter, na verdade, 2 problemas, tá? Um é a proeminência excessiva da orelha e o outro é a falta de definição das curvas da orelha que são geradas pela forma das cartilagens. E que de qualquer forma incomoda porque aparece demais, né? Exatamente. Fica visualmente não plástico, né, digamos. Exatamente. Então, assim, o princípio básico dessa cirurgia é, número 1, colocar a orelha na posição correta e número 2, criar as curvas da cartilagem que caracterizam uma orelha normal. Então a cirurgia pode variar entre ou só uma dessas coisas ou as duas. A gente tem mais uma imagem para mostrar. Essa é a forma como a cirurgia é realizada, é isso? Exato. Então, assim, por uma questão de estética, princípio básico de cirurgia plástica: tentar esconder as cicatrizes em locais que elas não sejam perceptíveis. Então a incisão é feita um pouquinho acima do sulco das orelhas, alguns milímetros acima do sulco das orelhas, para que ela, com o tempo, se ela se mexer, ela pode ficar escondida no sulco ali entre as orelhas e o crânio, né? E pelo que dá para ver, bem na parte de trás aqui mesmo, exatamente, né? Então a cicatriz é normalmente de excelente qualidade, raríssimo ter algum problema. Então, na verdade, a pele por trás da orelha é elevada e aí todo aquele processo de retirada dos excessos de cartilagem, colocação da orelha na posição correta e criação das curvas normais de cartilagem, tudo isso é realizado então por trás da orelha, sem incisões pela frente. E essa seria a diferença, né? Exatamente. Então aqui vemos uma orelha posicionada mais rente ao crânio e contendo as curvas de cartilagem que caracterizam uma orelha normal. Se eu não me engano, a gente tem uma outra imagem também do antes e depois que fica bem claro... fica bem clara essa diferença. Exato. Que realmente, olha, chama atenção, né, doutor? Fica realmente fora de esquadro, digamos, né? Exatamente. Aí tá bem interessante. Então, assim, é uma cirurgia que traz resultados excepcionais quando feita corretamente, né? E traz um ganho de autoestima muito gratificante, tanto para o paciente quanto para o cirurgião. Para a gente explicar um pouquinho para as pessoas que têm dúvida, o pré-operatório, né? Que tipo de anestesia é recomendado, quais são as indicações, e todo mundo que tem esse problema, quer dizer, pode ser beneficiado por essa cirurgia ou não? Há alguns casos que sim, outros não, doutor? Então, na verdade, assim, o que a gente fala é que o paciente deve sempre ser operado por um profissional habilitado. Então, a escolha do cirurgião é o principal fator que determina o sucesso de uma cirurgia plástica. Então, sempre operar com um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que saiba realizar essa cirurgia. Então, outros fatores que a gente julga extremamente importantes é realizar a cirurgia com segurança, né? Então, sempre com o paciente em perfeito estado físico, né? Isso deve ser
visto através de exames laboratoriais feitos antes da cirurgia. Isso é fundamental. Sempre operar alguém. Qualquer pessoa que tiver algum problema não deve ser operado, né? Então, além disso, o paciente deve ser operado num hospital, né? Ou numa clínica que tenha os materiais, a infraestrutura exigida pela vigilância sanitária. Isso é fundamental. Jamais realizar essas cirurgias em consultórios ou em clínicas mal equipadas. E outros fatores, realizar a cirurgia com excelente anestesista, né? Que tipo de anestesia essa cirurgia vai essa demandar? cirurgia, como você está lidando com crianças pequenas, em geral, a anestesia geral é mais fácil, porque a criança não vai ter a compreensão para ficar quietinha na hora da cirurgia, então melhor é uma anestesia geral. Agora, quando a gente envelhece um pouco o paciente, por exemplo, talvez crianças um pouco mais velhas e até adultos, é possível realizar com anestesia local e sedação. Isso é uma escolha do paciente, do médico? Quer dizer, isso pode ser conversado? Pode ser conversado. Então, assim, é uma cirurgia que pode ser feita, em geral, ou com anestesia geral, ou com local e sedação. Então, a gente escolhe o tipo de anestesia dependendo do paciente e da opinião do médico e do anestesista. São alguns outros fatores que são importantes para qualquer cirurgia plástica. Realizar a cirurgia com materiais, né, de última geração e bons materiais, e o pós-operatório tem que ser extremamente cuidadoso por parte do médico, né? Não é só operar e vai embora. Os curativos, o acompanhamento pós-operatório, ele é quase tão importante quanto a execução da cirurgia. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Essa cirurgia específica, a autoplastia, quanto tempo de repouso ela demanda ou de cuidados pós-cirúrgicos? Então, assim, essa cirurgia, ela consiste de você moldar as cartilagens, né, para que elas adquiram as novas curvas, né? Agora, a gente precisa ter certeza que isso não vai voltar, né? Então, no pós-operatório, existem alguns detalhes importantes. Então, normalmente, a gente exige cerca de 1 semana de repouso, né? E o paciente vai ter que usar algum tipo de faixa ou algum tipo de estrutura que vai fazer uma compressão, né? Ou pelo menos uma imobilização, ou seja, manter essa orelha na nova posição que você quer, até que o tecido de cicatrização em volta fixe tudo no lugar. Porque logo após a cirurgia, somente os pontinhos estão fixando. Não existe ainda uma cola que o corpo fabricou. Então a gente tem que dar tempo para que o corpo forme essa cola e nos ajude na fixação. Então normalmente a gente usa uma faixa né, que comprime e mantém as orelhas em posição por pelo menos 7 a 14 dias, 24 horas por dia. E aí você pode usar essa faixa depois por 1 a 2 semanas por 12 horas, né, durante o dia. Combinado. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e já voltamos conversando mais. A gente volta em instantes. Até já. O Estilo e Saúde está de volta hoje com o cirurgião plástico Alan Landecker. Ele nos fala sobre a otoplastia, cirurgia que promete corrigir as orelhas de abano. Doutor Alan, outros problemas de orelha, por exemplo, quem tem orelha muito pequena ou muito grande, gente que tem problema mais físico, mas quer dizer, rasga a orelha com brinco ou com piercing, esses problemas também são corrigíveis por cirurgia? Então, existe, assim, orelhas que são grandes demais, é difícil diminuir o tamanho. Existem técnicas para diminuir o tamanho das orelhas, mas é muito frequente que as cicatrizes, né, que elas causam, não façam, assim, não valer a pena o procedimento. Sim. Então, em geral, é muito raro a gente indicar uma diminuição do tamanho das orelhas, né? Mesmo se essa parte inferior for muito grande? Não, os lóbulos é possível corrigir com excelentes resultados. Isso, o que eu digo é essa parte mais superior da orelha é muito difícil de corrigir de forma que as cicatrizes fiquem imperceptíveis. Então né? Nem sempre vale a pena. Nem sempre vale a pena, exatamente. Orelhas pequenas demais, em geral, nada a fazer. Porque é o que as pessoas querem. As pessoas não querem ter orelhas grandes, né? Não incomoda tanto. Existem entidades onde a pessoa nasce sem a orelha. Doenças, enfim, que a pessoa não tem a orelha. E aí existem várias técnicas que podem ser usadas para reconstruir a orelha, usando cartilagem de costela, por exemplo. É um trabalho bem artístico, enxertos de pele, né? Mas assim, são casos de exceção. Em relação às fissuras, normalmente as pessoas acabam usando brincos, às vezes pesados demais, ou com metais que causam problemas, né? Então é possível corrigir essas fissuras, né? Que é o rasgo da orelha, Sim, né? Normalmente você tem que reavivar as bordas, né? Cortar ao redor, né, da fissura, e aí você costura de novo bonitinho, com fio bem fininho,
fica ótimo. Agora, o grande lembrete aqui é Isso. que se a pessoa for furar de novo a orelha, esse furo deve ser realizado fora da cicatriz. Dessa porque área. o tecido de cicatriz, a cicatriz ela não tem a mesma resistência, tensão, a mesma força do que o tecido normal. Então esse furo deve ser feito sempre um pouquinho fora da cicatriz, no tecido normal. Até para não repetir a experiência. Exato. E a grande dica também é usar sempre brincos de excelente qualidade, né? Sempre de ouro, né? Brincos, enfim, evitar as bijuterias. Principalmente quem já teve problema, né? Exato, porque as bijuterias podem causar alergias, inflamações, etc. Então, doutora Alan, para terminar, nosso tempo voa. As pessoas que estão interessadas na questão da orelha em abano, a gente sabe que os procedimentos nem sempre são cobertos pelo SUS ou pelo plano de saúde, né? Nesse caso, isso é considerado um problema a ponto de ser coberto ou pelo SUS ou pelos planos de saúde ou não? Não, na verdade, essa é uma cirurgia estética, tá? Normalmente as pacientes que vêm nos procurar, elas não têm nenhum problema... Não é considerada reparadora? Não, elas não têm nenhum problema de audição, portanto, é um procedimento estético não coberto pelos convênios. E ela pode variar muito de preço? Em média, quanto que o senhor acha? Então, a gente, na verdade, por uma determinação do CRM, nós não podemos comentar o custo de cirurgias em programas jornalísticos. Mas a dica que o senhor dá, então, é procurar um bom profissional e principalmente da sociedade brasileira, é isso? Exatamente. Procurar, enfim, escolher o profissional cuidadosamente e jamais levando o preço como um principal critério, preço baixo, né? As pessoas às vezes são levadas a fazer cirurgia porque aquele é mais barato. Ou divide em 20 vezes, né? Exatamente. E o barato pode sair muito caro porque às vezes, né, as complicações em cirurgias plásticas elas não têm conserto. Então a grande dica é fazer bem na primeira vez. E por isso talvez valha a pena investir, né? Exatamente. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Se você tem críticas, elogios, sugestões ou dúvidas, escreva pra gente. Nosso e-mail é estiloesaude@recordnewstv.com.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.